O que é a consciência? Quando nos fazemos pela primeira vez essa pergunta, nos sentimos perdidos, não suspeitando o quanto os filósofos já especularam sobre a questão. Podemos começar com a ideia intuitivamente aceitável de que a consciência tenha a ver com representação. Suponhamos que alguém resolva definir a consciência como a experiência representacional. Essa definição é ampla demais. Quando sonhamos, por exemplo, temos representações sem termos propriamente consciência. Ora, qual é a diferença entre experiências como a do sonho e a experiência consciente? Uma sugestão plausível é de que a experiência consciente é verídica, enquanto a do sonho não é. Considerações como essa nos fazem concluir que a consciência deve ter essencialmente a ver com a experiência, a representação verídica, ou seja, das coisas tal como elas realmente são. Claro que ainda continua sendo possível conceber uma experiência verídica inconsciente, como no caso de experimentos com experiências perceptuais subliminares. Contudo, uma resposta para essa dificuldade pode ser dada quando distinguimos entre consciência perceptual e consciência reflexiva. A distinção fundamental entre consciência perceptual e reflexiva ou introspectiva foi introduzida na discussão contemporânea pelo filósofo australiano David Armstrong. A consciência perceptual, como a entendo, é a experiência verídica do mundo exterior, ou seja, dele tal como ele realmente é. Nesse sentido, estar consciente é estar acordado, atento, percebendo o mundo externo e o próprio corpo. Essa modalidade é tão abrangente quanto irrelevante, pois é com base nela que dizemos, por exemplo, que um camundongo sedado com éter perdeu a consciência. A segunda, mas realmente importante modalidade de consciência, que parece ser quase restrita à espécie humana, pode ser entendida como a experiência verídica do mundo interior, ou seja, dos estados internos da mente, tal como eles realmente são, a representação verídica de estados internos da mente que podem eles próprios ser representações. Essa é a consciência que uma pessoa tem de estar feliz, de estar pensando, de estar contemplando uma paisagem, etc. Ela é o que prefiro chamar, seguindo Locke, de consciência reflexiva. Ela exige uma cognição, pensamento, juízo, de ordem superior, que tome por objeto um estado mental de nível inferior de maneira verídica, caso no qual dizemos que esse último estado se tornou consciente. Curiosamente, é só pela consciência reflexiva que nos tornamos cientes da existência da consciência perceptual, pois a consciência perceptual é inconsciente de si mesmo. O camundongo acordado não sabe que está consciente. Ele pode, supomos, sentir medo ao ver um gato, mas ele não tem consciência de que tem medo. Isso resolve o problema criado pelas representações verídicas inconscientes, como é o caso das percepções subliminares. Elas são inconscientes apenas quando entendidas em termos de consciência reflexiva, mas elas constituem, enquanto experiências verídicas, parte da consciência perceptual irrefletida. Algumas consequências da maneira de ver proposta se refletem em outros conceitos de consciência. O que tem sido chamado de consciência fenomenal, por exemplo, acaba por demonstrar-se uma mistura algo ambígua de consciência perceptual com consciência reflexiva de estados mentais fenomenais como sensações e emoções, revelando-se um conceito não muito esclarecedor nesse aspecto. E falamos da consciência moral, conscience, ao invés de consciousness, quando o estado mental de nível inferior, que é metacognitivamente representado de maneira verídica, tem a ver com a moralidade.